Senhoras e senhores, o quarto vídeo do canal está começando agora. Mudamos o programa de gravação, como eu falei no vídeo anterior, mas ainda não mudamos a camiseta, por dois motivos. Primeiro, professor, e segundo, desempregado. Então, recursos à parte, vamos aos poucos fazendo as alterações. Claro, estou numa série de gravações numa sequência, então não reparem, eu não me importo com isso. Em algum momento a camiseta vai estar diferente, aí vocês vão falar, comentem aqui embaixo que mudou a camisa finalmente, certo? Então vamos tratar do nosso tema do dia. A minha expectativa neste vídeo, como foi no anterior, é falar sobre um assunto de cunho educativo pedagógico, né, um serviço de utilidade pública, como eu gosto de falar, com esse intuito do meu olhar de professor pedagógico para auxiliar vocês em questões do cotidiano, que ainda não temos outro tema bacana, atual, do Felipe Neto para trazer aqui. Vamos então, da minha parte, ajudando este mesmo público-alvo em algumas questões, principalmente para o dia a dia, enquanto alunos, alunas, cidadãos, cidadãs, participantes de uma sociedade. E principalmente por causa destes recursos aqui. Internet, aplicativos para conversa, WhatsApps, Instagrams, Telegrams e o que for ANS para conversar. Por que eu estou falando sobre isso? Qual que é a ideia de hoje? Dizer para vocês que a pergunta, quando fazem essa, ou quando vocês podem fazer essa para alguém, de será que existe falar certo e errado, vai ser respondida neste momento. Não sei se fez lógica do jeito que eu coloquei, mas fez sentido do jeito que eu coloquei, mas a pergunta e o tema do dia é: existe falar errado? Existe falar certo? Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho do lado da linguística. Tive aulas de metodologia de ensino de linguística, sou pedagogo com habilitação em séries iniciais, ou seja, tenho formação para alfabetizar crianças, então curricularmente eu posso trazer alguma coisa aqui para vocês, para a gente entender um pouco sobre essa parte de texto falado, texto escrito, o que pode, o que não pode. De antemão, eu já respondo meio que com um spoiler do que a gente vai fazer no fim. Sim, estou dando spoiler do tema, né? Pode escrever, pode falar tudo. Obrigado, fechou o vídeo. Não, claro que não vamos fechar agora, mas assim, o que acontece? O processo de comunicação tem como princípio básico o entendimento da mensagem, daquilo que vai ser passado de uma pessoa para outra. Falando da parte de comunicação de texto ou escrito ou falado, certo? A fala, a oratória ou a escrita, quando você escreve algo, quem for ler esta mensagem, este texto, este recado, tem que compreender. Portanto, se houver um elo de ligação e familiaridade nos termos, nas expressões que ambas as partes têm em comum, né, se houver esse casamento, se houver essa compreensão dos dois lados da conversa, da relação de emissor, motos, gravar em casa são motos o tempo todo, emissor e receptor tiverem a mesma linguagem, a mesma compreensão, a mensagem foi passada tranquilamente e não tem erro nenhum. O que a gente precisa se antenar, que é muito falado, e por causa celulares, computadores, redes sociais, me dá até uma coceira na cabeça, meu Deus do céu, vem se criando muita confusão de escrever no computador, escrever via WhatsApp, e na hora de você estar em outra localidade, em outro momento, usar o mesmo tipo de linguagem. Vamos lá, vocês estão aqui batendo papo com um amigo ou amiga de vocês, tranquilo, conversando, né? Tem uma linguagem, tem um meio de comunicação, vocês se entendem por gírias, por expressões, por siglas, faz parte, não vou entrar no mérito, embora tenha coisa que eu não entendo. Por isso que eu não quero entrar no mérito, quero ficar longe disso, tá? Enfim, saindo dali, vocês podem, por exemplo, ir ao supermercado. A relação que se tem com o caixa, com a caixa do supermercado, é diferente do amigo, da amiga de vocês. Tem outra cultura, pode ter outra idade, tem outro tipo de linguajar. Então, quando a gente vai em outro local, com um pouco mais de formalidade, vamos botar assim, a gente trata
algumas questões diferentes, né? Se quiser fazer alguma pergunta, está ali andando em algum corredor, não achou algum produto, o jeito de lidar, de falar é diferente. Vamos a uma consulta médica, o médico ele tem uma maneira de conversar, e nós temos que saber nos expressar para que ele entenda, né, nos expressarmos bem, para que ele entenda, o médico, a médica, para que seja entendido o que nós queremos ali, o que nos levou ali. Mas se nós não tivermos condições de explicitar, verbalizar, vai criar um ruído na comunicação, e aí, então, neste momento, este tipo de linguagem não é adequado, é tido como incoerente, incorreto para aquele momento, certo? Isso a gente também passa para a parte escrita. Posso digitar casa abreviado? Eu sou do tempo que era KSA. Cadê você era? Letra K, letra D, espaço, letra V e letra C. Isso é um tipo de comunicação de linguagem para o meio onde eu estava inserido, com pessoas que também estavam naquele meio, com aquela mesma cultura, dentro daquele mesmo ciberespaço ou cyberespaço, como diria Pierre Levy, é um autor que trata disso, tá? Então, há uma compreensão, há um entendimento, escrever assim não é errado, ponto. O local é propenso para esse tipo de situação, beleza? Tá tranquilo ali. Porém, se eu utilizar essa mesma maneira de escrever para um documento formal, um memorando, uma redação, para um artigo, para uma tese de TCC, para outras finalidades que tenham um grau de formalidade, vou num cartório fazer um documento, vou fazer um boletim de ocorrência na polícia e quero falar alguma coisa, preciso escrever alguma coisa, tenho que utilizar outras maneiras de escrita, de acordo com o local que eu estou inserido, tá? Então, se eu estou fazendo um depoimento numa delegacia de polícia, se eu tenho que escrever alguma coisa, preencher algum formulário, eu vou usar alguns termos e, com certeza, a pessoa, o policial, a policial que estiver abrindo e preenchendo os dados formais na delegacia, tem uma linguagem também tem termos técnicos, maneira de construir um texto, como o pessoal da advocacia tem, como professores e professoras têm, médicos, médicas, dentistas, enfim, todas as áreas têm maneiras de escrever os textos que não estão errados. Claro, concordâncias verbais, de conjugação, de sujeito, de predicado, é uma outra conversa. Mas se você usa algum termo mais rebuscado, mais antigo, porque é uma linguagem propícia disso, né, propícia para fazer esse tipo de criação, né, no sentido de que a linguagem, por exemplo, de advogados, de juízes, de juristas, é um pouco mais formal, antiquada, mais rebuscada, né, traz algumas expressões lá do tempo dos nossos avós, né, não precisa ser farmácia com PH, mas tem palavras que vêm de lá e que são aceitas. Ou farmácia com PH não seria. É um bom exemplo. Eu consegui um exemplo, eu achei um exemplo. Consegui um exemplo para trazer para vocês. Farmácia com PH, a ortografia está incorreta hoje. Então, isso é escrever errado num documento formal. Quer botar um bilhete para o seu amigo, para sua mãe, para sua família, dizendo farmácia com PH, você pode fazer isso. A comunicação vai acontecer, a pessoa vai entender que você está tratando do tema farmácia e não tem uma outra esfera da sociedade, de formalidade, que vai utilizar aquele termo. Agora, numa prova, numa redação, num documento formal, não escreva farmácia com PH, ok? Então, a escrita é um pouco mais simples, vamos dizer assim, de separar, porque você sente um momento de estou fazendo uma redação, então você se concentra mais, mas mesmo assim alguns termos passam, então é bom ter um pouco mais de cuidado. Agora, na hora de falar é que o negócio pega, né? Viu? Ó, uma gíria aqui, porque é tranquilo falar o negócio pega. O que acontece? Como a gente está sempre se comunicando,
e esse tipo de fala que eu estou trazendo aqui também é uma fala semi-formal, tem mais informalidade do que formalidade, na hora que você vai apresentar um trabalho, na hora que você vai falar com um chefe, fazer um relatório que precisa de oratória, de oralidade, muitas vezes os termos estão mais na nossa cabeça, são os do nosso dia a dia. Então, tipo assim, isso, pô, caramba, gente, expressões que são aceitas, mas em alguns momentos a gente tem que ter uma melhor compreensão de que tem que separar, ok? Mas esse vídeo foi basicamente, então, para que a gente, retomando lá no começo, quando eu falei, existe falar certo, falar errado, escrever certo, escrever errado. Não, não existe o errado, existe a posição e a intencionalidade daquilo. Se você está escrevendo com abreviações, com figurinhas, com números, com símbolos que criam uma linguagem alternativa que não é condizente com o que você precisa naquele momento, isso é inadequado. Tá? Por que não é falar errado, não é escrever errado? Porque é um meio de comunicação que, dependendo do receptor, de quem vai ler, de quem vai ouvir, vai compreender. Se você escreve ou fala daquela maneira, é porque você está dentro de um meio, de uma cultura que vai conversar com você, que vai ler o que você tem a dizer, a transmitir como mensagem. Porém, em outras relações, temos que nos adequar a normativas, a regras, a padrões de comportamento, às vezes de vestuário, de postura, de como interagir, os pronomes de tratamento, os termos que nós vamos falar e a maneira de construir as frases e as questões textuais todas, tanto da forma oralizada quanto da forma escrita. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se não for totalmente claro, a gente pode voltar aqui depois. Conto com o apoio de vocês aí, comentando, sugerindo, reclamando. O cenário vai continuar igual ainda, não tem alterações. Prometo mudar de camiseta para o quinto, sexto, sétimo vídeos e assim por diante, ok? Outro dia, não dá para gravar tudo num dia só, senão eu não tenho mais voz. E, como falei para vocês, aqui no canal, faço o que bem entenderem. Comentar, questões de inscrição, de curtir, de não curtir, é a critério de vocês, notificações e afins. Assistindo o vídeo até o final eu já fico feliz, muito feliz, e tudo que fizer a mais, com certeza, me ajudará ainda mais a, quem sabe, transformar esse canal num grande canal com mais qualidade, mais efeitos e tudo aquilo que vocês gostam, beleza? Um bom dia, uma boa semana e até o próximo vídeo.